Paz de Cristo para todos. Agradeço aos irmãos pela presença, os irmãos que estão também online, a nossa gratidão, aos irmãos que têm trabalhado tanto para o êxito da Igreja de Cristo aqui na terra, a nossa gratidão. Que bom vermos o irmão Vidal aqui com a sua família, irmão Rosemary, seu filho, o filho deles, Samuel, Raíssa, filha. Que bom. Que bom vermos a irmã Celi, nossa vizinha, que tem estado sempre conosco, a vizinha da irmã Valdeci, do irmão Edmilson, dona Natair, esse mesmo que tem estado conosco. Que bom vermos o irmão Paulo de volta. Estivemos orando por ele, pela sua recuperação, e ele já está aqui conosco, que alegria. E outras pessoas que estão nos visitando, a todas a nossa gratidão. Vermos a família do irmão Marcelo louvando a Deus aqui. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no quarto livro da Bíblia, livro de Números. E nós vamos continuar então aquela série que nós começamos alguns dias atrás. Hoje nós vamos nos dedicar ao versículo 26. Nós começamos esse texto de Números a partir do versículo 22. E estamos falando sobre a tríplice bênção. E no versículo, então, 26... Obrigado, irmão Patrício. Números, capítulo 26. Nós vamos ler esse texto da palavra do Senhor. Eu não sei se está tudo funcionando direitinho, a televisão aqui também na minha frente, que bom que eu possa ler. É Números, capítulo 6, versículo 26. Né? Eu falei 26, versículo 1. De vez em quando eu faço esses testes com os irmãos sabem, já estão acostumados com isso, não é verdade? Muito bem. Que bom que os irmãos estão sempre atentos, né? Então, como os irmãos já perceberam, este é um poema, é uma oração, mas é um poema. É uma poesia, na verdade, na língua hebraica. A estrutura é linda, desde o versículo 24 ao 26, então, é um poema fantástico. Interessante que, na língua hebraica, você vê também que, na primeira estrofe, versículo 24, só temos 3 letras, 3 palavras. No versículo 25, só temos 5 palavras. E no versículo 26, nessa ascendência, nós temos 7 palavras. Então, o escritor, creio que esteja fazendo tudo isso de propósito, ele vai fazendo a construção consciente, eu quero crer. E então, no versículo 26, ele volta a repetir o Senhor, né, o tetragrama sagrado. Né? Na língua hebraica, normalmente, o verbo vem antes do sujeito, não é como no português. No português, na construção de uma frase, o sujeito vem antes do verbo. No hebraico, não. Normalmente, o sujeito vem depois do verbo. Então, ele usa o Senhor volte. Engraçado, muito interessante essa tradução, né? Essa tradução que nós temos deste verbo, o verbo nassá, esse verbo nassá. Este verbo, então, sentido de voltar, de levantar, de mostrar. Então, você tem pelo menos 3 traduções para este verbo. Que ele volte, que ele levante, que ele mostre. Então, o texto bíblico ali, a tradução está voltar. Quem é que tem mostrar? Alguém tem mostrar aí?
Ninguém tem mostrar? Tem levantar? Levantar tem, não é verdade? Levantar tem. Mostrar tem também? Que ele mostre? Não. Então temos voltar, temos mostrar, temos levantar, todas essas traduções, né? Então, o Senhor sobre ti levante o seu rosto, quer dizer, o rosto dele, o rosto do Senhor, né? Que ele levante o rosto dele, né? E te dê a paz, né? O que significa o Senhor sobre ti levante o seu rosto, né? Literalmente seria o Senhor, literalmente seria levante o Senhor o rosto dele sobre você. Então você está vendo aí, o primeiro verbo é o verbo conjugado, o verbo nassá conjugado, né? Ele está aí, Issa Adonai Panaiv Elehar. Então é a primeira parte, né? A primeira parte que nós temos deste versículo, né? Esse verbo nassá, então ele está conjugado ali, né? Então você veja bem que o verbo vem primeiro. E como ele está conjugado, ele está declinado, né? Então que ele levante o rosto dele, que levante o Senhor o rosto dele, né? Sobre você, né? Você sabe que é o rosto dele, né? Você tem, por exemplo, a palavra lá no texto que vocês estão vendo lá, né? Esse vavezinho aqui no final é o sufixo pronominal da terceira pessoa, né? Singular, que é dele, rosto dele, né? O Panaiv é a face, o rosto, né? E o Elehar, que você tem aí também, né? Este Elehar, isso daqui é o sufixo pronominal da segunda pessoa masculino singular. Então, e esse é sobre, se ela é a preposição, sobre ti, né? Então nós vamos depois dar um certificado de introdução à língua hebraica para os irmãos que estiverem frequentando o culto direitinho, né? Até determinados cultos, na verdade, né? Então que o Senhor, que levante o Senhor o rosto dele sobre ti. O que significa isto, na verdade? Algumas expressões na Bíblia que são muito difíceis de serem entendidas. O que o Senhor quer dizer com isto? Você precisa se perguntar, né? É muito importante você dialogar com o texto, seja o texto bíblico ou seja qualquer outro texto. Você tem que dialogar, fazer perguntas ao texto. O que significa isso? E, às vezes, para você descobrir um significado como esse na Bíblia, você tem que pesquisar, talvez, na própria Bíblia. E você tem que pensar o que isto não é. Você tem que pensar também em termos negativos para que você possa entender a mensagem positiva. Estão me acompanhando? O que isso não é? O que é o oposto de volte o seu rosto sobre você? Sobre ti. O que é o oposto que levante o seu rosto? O que é o oposto que mostre o seu rosto? Porque esse é o sentido do verbo nassá. Esse é o sentido. Esse é o significado. Quando a pessoa não volta o rosto para você, ela permanece como está ou ela volta na outra direção. Quem não mostra o seu rosto, o que ela faz com o rosto? Ela esconde o seu rosto. Quem não levanta o rosto, faz o que com o rosto? Abaixa o rosto. Então, se você começar a perceber isso, agora estou começando a entender o que significa que o Senhor, Ele levante o rosto dele sobre mim, sobre meu filho, sobre minha filha, sobre minha esposa, meu cônjuge, que ele levante, que ele mostre o rosto dele, que ele volte o rosto dele. Começa a melhorar o sentido ou não? Mas que coisa! Então, quando seu filho chega em casa e você está assistindo televisão, você
tira o seu olhar da televisão e você volta o seu rosto para o seu filho, para a sua filha, para o seu cônjuge. Você faz isso. Esta é a ideia. Você não continua ali grudado naquela telinha, como se estivesse no fundo de uma caverna. Não. Quando ele vai sair, ou quando ela vai sair, você vai lá até a garagem, vê-la sair, mesmo que ela te mande embora, volte para dentro. Não, você fica, não, quero ficar olhando você. Para o seu filho, para a sua filha. Você fica ali, olhando. Significa cuidado. Significa atenção. Significa amor. Significa tudo isto. Ao invés dele esconder o rosto, ele levanta o rosto. Se ele está lendo, ele para e olha para você. Para ver os seus olhos, ver a sua face, ouvir melhor as suas palavras. Quando o Senhor quando Ele não levanta o seu rosto sobre nós, quando Ele esconde o seu rosto, que é o oposto de nascer, de levantar, de mostrar, de voltar, que é o oposto. O que nós temos? Nós temos confusão. Nós temos derrotas. Nós não temos a comunhão dEle. Não temos a bênção dEle, do olhar dEle, do sorriso dEle, do cuidado dEle, da proteção dEle. Essa é a ideia. Então nós vamos compartilhar com os irmãos alguns textos que mostram o que acontece quando Deus não mostra o seu rosto. Então nós vamos ver alguns textos bíblicos que falam sobre isso. O primeiro que está nessa lista é o texto de Deuteronômio. Então, naquele dia se acenderá a minha ira contra eles, e eu me esquecerei deles, e esconderei deles o meu rosto. Então Deus está falando para o povo dele. Se vocês escolherem outros deuses, se vocês se afastarem de mim, se vocês fizerem coisas erradas, eu vou esconder o meu rosto de vocês. E se eu esconder o meu rosto de vocês, vocês serão destruídos. Não é isso que está escrito lá, no texto bíblico? Não é isso mesmo? Eles serão destruídos. Muitas desgraças e sofrimentos os atingirão. E naquele dia perguntarão, será que essas desgraças nos estão aumentando conosco porque o nosso Deus não está mais conosco? Versículo 18, diz, e com certeza esconderei deles o meu rosto naquele dia, por causa de todo o mal que praticaram. É como se um filho tivesse feito uma coisa errada, uma loucura, e ele chegasse perto de você, que é mãe, que é pai, você ficasse tão envergonhado pelo que seu filho, sua filha fez, que você tem vergonha de fazer o quê? De olhar para a face dele. Como é que você fez isso, meu filho? Você fala, talvez até de olhos baixos. Como é que você foi cometer essa loucura? Como é que você foi fazer uma coisa desta? Então, esse é um texto. Esse outro texto é um texto muito, muito especial. Eu gosto muito desse texto de 2 Samuel, esse texto de 2 Samuel. Esse texto de 2 Samuel diz que... Vou resumir isso para os irmãos. Abner era um
era um homem que era o braço direito de Saul. Abner era um homem muito valente, muito forte, um grande guerreiro, um homem muito nobre. E ele estava numa guerra. O país estava dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. Quer dizer, na verdade, nesse tempo não havia divisão de reinos do Norte e do Sul. Era um grupo pró-Davi e um grupo pró-Saul, na verdade. Abner não queria matar Asael. Asael era irmão de Joabe. Joabe era um grande guerreiro também. Joabe era um braço direito de Davi. E nessa guerra, nessa luta civil aí, Abner disse para Asael: afaste-se de mim, porque se você continuar no meu encalço, eu vou lhe matar. Mas se eu matar você, eu não terei como olhar para a face de Joabe, seu irmão. Como é que eu vou olhar para a face do seu irmão se eu matar você? Não tenho condições de ter o que com seu irmão? Comunhão, revelar cuidado, respeito. Matei você. Afaste-se de mim. Mas Asael não ouviu Abner. E Abner o matou. Só para mostrar para os irmãos o que significa a ideia de levantar o seu... Nós temos isso aí nesse texto, né? Pode passar o versículo seguinte, por favor. Asael seguiu após Abner e não se declinou de trás dele. Abner nem para a direita nem para a esquerda, né? Abner olhando para trás, disse: és tu, Asael? Disse: eu sou. Pode prosseguir, por favor, né? Então lhe disse Abner: desvia-te para a direita ou para a esquerda e lança a mão de um dos jovens, que procure outra pessoa para perseguir, e toma os seus despojos, porém Asael não quis desviar-se de trás dele. Pode prosseguir, né? Então Abner tornou a dizer a Asael: desvia-te de trás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. E como levantaria eu o meu diante de... Como é que eu vou levantar o meu rosto diante de Joabe? Como é que eu vou fazer isto? O mesmo verbo. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isto? Não vou poder olhar para a face dele se eu matar você. E diz-nos o texto, o versículo seguinte, que Abner matou. Mais tarde, na história, eu não sei se eu dou... if I spoil the story, se eu sou spoiler, se eu conto o resto da história para os irmãos, ou se eu deixo os irmãos pesquisarem na Bíblia, né? Sobre o que Joabe vai fazer com Abner. Procurem saber depois, certo? Bem, então, um outro texto que nós colocamos aí, que marca um outro texto que nós temos aí, é o texto tem um Salmo e tem Miqueias. Nós vamos ver esses dois últimos textos, né? Esse é o texto de Miqueias 3, né? Miqueias, o profeta do Senhor, falando para o povo de Israel. Então, clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes fará o quê? Esconderá deles a sua face. Visto, né? Vamos só voltar um pouquinho, Miqueias, por favor, né? Esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras, né? Então, esse é um outro exemplo de um texto que nos mostra que quando Deus levanta o seu rosto sobre nós, sinal de atenção, de cuidado, de comunhão, de aprovação, de aceitação. E quando ele esconde o rosto, quando ele não levanta o rosto, é o sinal de reprovação. Não aprovo o que você está fazendo. Não tem a minha bênção. Não tem comunhão comigo. Não participo disto. Não há comunhão entre nós.
E o outro texto, por favor, irmão Eustáquio, muito obrigado. Salmo 27, 9. O salmista dizendo, Davi falando para Deus, né? Não escondas de mim a tua face. Não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Então, quando o Senhor esconde o seu rosto, é um sinal de você está por conta própria. Você não tem a minha participação. Eu não estou com você. Quando a sua mãe olha para você, quando você chega e ela vai lá te receber, ou quando você vai embora ela vai lá te despedir, é sinal de bênção para você, de carinho para você. Quando você chega em casa e a pessoa larga a televisão e olha para você, é sinal de carinho. Mas quando ela não larga a televisão, é sinal que ela ama a televisão, na verdade. O que está acontecendo na televisão, mais do que você. Mas se você chega, não importa quem esteja julgando, o que esteja acontecendo na televisão, o que é isso? Você chegou, eu vou olhar para você, ué. Dar atenção para você. Então vamos repetir a primeira parte, a parte A do texto bíblico, de Números, capítulo 6, versículo 26. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Mais uma vez. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Aí tem a segunda parte. Vejam bem, irmãos, que a segunda parte poderia ser o outro sermão, não poderia ser? Hein? Ou pode ser agora? Agora não, Rosilane? Tem ensaio do coro, né, amor? É isso? É isso. Que tem a segunda parte, que é e te dê a paz. Te dê a paz. A verdade é que tenho vontade de falar esse te dê a paz mais tarde, de fato, porque toma muito tempo, né? Toma muito tempo. Né? Não? Muito bem. Muito bem. E te dê a paz. Esse é um outro texto todo especial, né? Veja bem, né? Que você tem aí, né? Veiashem, né? Veiasem lehar shalom, né? Mais uma vez, né? Veiasem lehar shalom. Você tem aí. Então, aqui você tem esse desenho ali, veja bem que aqui ele era o sufixo pronominal, aqui ele já não é sufixo pronominal. É uma conjunção aditiva, é o e. As palavras têm o mesmo sentido? Não. As palavras mudam de sentido, de acordo com o contexto. Né? Nós temos isso N vezes na Bíblia. Por isso, quando você lê um texto, tem que... Nesse texto ele pode dizer isso, mundo, num lugar pode, eleição, num lugar pode significar alguma coisa, no outro significa simplesmente eu amo, eu amei, e outras coisas mais, eu salvei, nada mais do que isso, e isso já é muita coisa na verdade. Então, nós temos aí, né, e aqui é esse verbo su, esse aqui ele está conjugado, né? Ele está conjugado. Esse verbo aqui significa dar, colocar, estabelecer. Mas eu creio que a maioria da tradução aqui é dar, não é verdade? Tem alguma outra tradução diferente além de dar? Ele te dê a paz? Não? Só tem dar mesmo? Só apenas isso? Não.
Número 6:26. 6:26, como nós estamos vendo ali, 6:26. É dar mesmo? Conceder a paz. Conceder a paz. Veja bem, né, quantas traduções, né? Então, este verbo, né? Esse verbo sum, esse levar aqui, aquilo que nós vimos anteriormente, aqui, ó. Se o pronominal da segunda pessoa masculina singular, está aqui de novo. Lê aqui a preposição equivalente a essa, sinônimo dessa. Para ti, em direção a ti, e shalom, que é paz, né? Então, o que esse texto diz? Que Deus, a verdade é dar, tá certo? Conceder é também colocar a paz, é estabelecer a paz. Estabelecer a paz. Eu creio que nós temos uma enorme necessidade de paz. Grande necessidade de paz. E eu acredito que a paz mais importante é a nossa paz interior. Nossa paz interior. Há muita gente vivendo em países economicamente prósperos e politicamente estáveis, tirando suas vidas. Sem paz. Então Deus promete nesse versículo: eu vou dar para você paz. Então, Deus está dizendo, essa é a promessa, eu te darei paz, eu vou estabelecer paz na sua mente, no seu coração. Mesmo que você não tenha todas as respostas para tudo nesta vida, mesmo que você não tenha todas as suas necessidades supridas fisicamente, mesmo que as coisas no seu país ou no mundo não estejam como você gostaria que estivessem, eu vou dar a você paz, paz. Precisamos disto, desta paz, essa palavra que é impossível ser definida. Há certas verdades que você consegue entendê-las assim, espiritualmente, mas você não consegue colocá-las em palavras, na verdade. Então é a profundidade delas, a extensão delas, a altura delas. Então, a paz. Há alguns textos bíblicos que eu selecionei para nos ajudar sobre a paz, né? O primeiro texto fala de Isaías, né? 9, diz que Deus promete ao povo dele, né, que virá um rei, que o nome dele será Maravilhoso Conselheiro, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado, o governo está sobre os seus ombros, seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e o Príncipe da Paz. Quando nós lemos no Novo Testamento, nós aprendemos que Jesus é este Príncipe da Paz, esse Messias da Paz, né? Um outro texto que nós compartilhamos ali com os irmãos é o texto de João, quando Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Então, o mundo da paz, entre aspas, dá entre aspas, né? Ensinando para você, se você tiver dinheiro, você vai ter paz. Se você tiver carro, você vai ter paz. Quando você fizer isto, você vai ter paz. Não é isso que o mundo fala normalmente? Às vezes até os crentes falam assim: olha, meu filho, quando você terminar a faculdade, você vai ficar em paz. Quando você conseguir um trabalho, filho, você vai ter paz. Quando você casar, filha, você vai ter paz, na verdade. Fala isso, né? Quando você tiver um filho, você vai ter paz, não é verdade? Não é verdade? Então, tem todas essas mentiras por aí, na verdade. Todas essas coisas, né? Todas essas coisas.
Mas Jesus diz, ó, eu vou dar a paz para vocês, mas não vou dar como o mundo dá. Um pouco mais à frente, nesse mesmo livro de João, capítulo 16, Jesus disse, eu tenho-vos dito estas coisas, todas as coisas que eu vos disse, é para que em mim vocês tenham paz. Então, Jesus como fonte de paz, por causa do amigo que ele é, do exemplo que ele é, do irmão que ele é, do Salvador que ele é, do Deus que ele é. Então, podemos ter paz nele, na verdade, né? Ter paz nele, em Cristo Jesus. Um outro texto que eu compartilhei foi o texto de Gálatas, quando Paulo diz que o fruto do Espírito é paz. Precisamos de nos encher do Espírito. Espírito, enche a minha vida. Há um cântico que diz isso, não é verdade? Espírito, enche a minha vida. Então, precisamos cantar isso e orar assim, porque se o Espírito Santo de Deus encher a nossa vida, se nós estivermos cheios do Espírito de Deus, de Jesus, da palavra de Jesus, podemos ter o quê? Paz, podemos ter paz. E para encerrar, nós temos que Jesus falou que abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A ideia é a seguinte, quando você recebe a paz, quando você recebe a bênção, à luz da Bíblia, você é abençoado para abençoar outros. Deus disse para Abraão no capítulo 12 de Gênesis, eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Para quem? Todos os povos, para todos os povos. Abraão, João, Maria, Pedro, Paulo, Marta, eu vou abençoar você para que você possa abençoar. Eu vou te dar paz para que você possa ser o quê? Um pacificador, uma pacificadora na sua casa, na igreja, no trabalho, na escola. Você tem a paz minha. Você precisa de ir agora e semear a paz. Você não pode começar briga. Você tem que acabar com a briga. Você não pode fazer isso. Porque você agora, o seu nome agora é pacificadora. É pacificador. Números 6, 26. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Mais uma vez. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Pai querido, esta é a nossa oração para o nosso irmão nesta manhã. Que o Senhor levante o teu rosto sobre o nosso irmão, a nossa irmã, sobre o nosso filho, a nossa filha, sobre o nosso cônjuge, sobre o nosso vizinho. E que o Senhor dê paz. Em nome de Jesus. Amém.